Nesta aula, vamos inserir mais 4 campos de texto no nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo formeentrada.html. E antes de inserir mais campos, nós vamos fazer um ajuste no campo Nota Fiscal. Depois do comando text, nós vamos definir a propriedade maxLegend para limitar a quantidade máxima de caracteres do campo. Eu vou limitar este campo a no máximo 6 caracteres. Feito este ajuste, já podemos inserir mais campos no nosso formulário. Para facilitar, nós vamos reaproveitar os códigos do campo code. Podem copiar estas 2 linhas de código e colar. Esta label eu vou chamar de label valor. E o caption vai ser valor. O objeto input eu vou chamar de valor. Feito estes ajustes, já podemos definir o estilo de cada campo. Podem copiar o ID da label e acessar o arquivo de estilo. Desce até o final dos códigos, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, 155 pixels e ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 20 pixels, ponto e vírgula. Volta no arquivo formeentrada, copia o ID do campo de texto e volta novamente no arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Text Align, center, para exibir o texto centralizado. Ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 216 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 17 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 155 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, propriedade left, 80 pixels, ponto e vírgula. Salva as alterações e já podemos testar para ver se este objeto está ok. Na realidade, são 2 objetos, a label e o campo de texto. Show de bola, pessoal! Já inserimos mais uma label e mais um campo de texto. Fecha o formulário, volta no editor, arquivo formeentrada.html, copia estas 2 linhas de código e cola. E agora nós vamos ter a label QTD. Label QTD. Caption QTD. E o campo de texto eu vou chamar de QTD. Colocamos os 2 campos, precisamos definir o estilo. Copia o ID da label e acessa o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo,
155 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, propriedade left, 2 pontos, 320 pixels, e ponto e vírgula. Volta no arquivo, forma entrada e pega o ID do objeto input. Copia o ID, de volta no estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, 2 pontos, absolute, ponto e vírgula. Posição do texto, propriedade text alien, 2 pontos, center, ponto e vírgula. Largura do objeto, propriedade width, 2 pontos, 80 pixels, ponto e vírgula. Altura, propriedade height, 2 pontos, 17 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 155 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, propriedade left, 405 pixels, e ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar novamente. Show de bola, pessoal! Já temos mais uma label e mais um campo de texto. Fecha o formulário, volta no editor, arquivo, forma entrada e podem copiar estas duas linhas de código. Copia e cola logo abaixo. E agora nós vamos ter a label PU, de preço unidade. E o caption eu vou colocar P.U. referente a preço unidade. Até dá para deixar tudo junto. Vamos ver se fica melhor desta forma. E o campo de texto eu vou chamar de PU. No entanto, este campo de texto nós não vamos permitir a digitação, porque vai ser um campo automático. Então, depois do comando text, nós vamos colocar o comando disabled. Disabled igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, comando true. Próximo passo é definir o estilo destes dois objetos. Podem copiar o ID da label e ir para o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, 2 pontos, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 155 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, propriedade left, 2 pontos, 505 pixels, e ponto e vírgula. Volta no arquivo forma entrada, pega o ID do objeto input. Arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, position, 2 pontos, absolute, e ponto e vírgula. Posição do texto, propriedade text alien, 2 pontos, center, ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 2 pontos, 80 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 2 pontos, 17 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 155 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, 2 pontos, 540 pixels, ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos ver se está posicionado corretamente. Show de bola, pessoal! Tudo ok. E este campo está bloqueado para a digitação.
podem fechar o formulário, voltar no editor, arquivo formaentrada.html, copia, até vamos fazer o seguinte, copiar do objeto QTD, porque o próximo campo vai ser liberado para digitação. Agora eu vou ter a label, que eu vou chamar de label OBS, referente à observação. E o caption vai ser OBS ponto. Campo de texto, nós vamos chamar de OBS. Colocamos os dois objetos, agora precisamos definir o estilo. Começando pela label. Copia o ID, arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, position, absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, 200 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, 20 pixels, ponto e vírgula. Arquivo, forma entrada, copia o ID do campo de texto. Volta no estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, position, absolute, ponto e vírgula. Largura, propriedade width, 540 pixels, ponto e vírgula. Altura, height, 17 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 200 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, 80 pixels, ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar novamente. Inserimos os objetos e já testamos. Show de bola, pessoal! Já colocamos mais 4 campos de texto no nosso formulário.